No dia 29 de março de 2022, a Arquidiocese comemora os 40 anos da Páscoa definitiva de Dom Geraldo Fernandes, nosso primeiro bispo e arcebispo. Nascido em 1913 em Contagem, em Minas Gerais, o sacerdote claretiano recebeu o episcopado aos 43 anos e assumiu a Diocese de Londrina recém-criada. Foi ele que construiu os alicerces da nova diocese e plantou as sementes que dariam frutos não só para a igreja, mas também para a cidade de Londrina. No seu tempo, era um pastor com cheiro de ovelhas, como pede hoje o Papa Francisco aos seus sacerdotes. Foi um grande incentivador das vocações. Trouxe para Londrina congregações religiosas masculinas e femininas e convidou para sua diocese padres de diversas partes do mundo. Um deles, o Monsenhor Bernardo Gaffá, que veio de Malta em 1965 ainda seminarista. O que o atraiu? O entusiasmo com que o pastor falava da missão. No Arquidiocese Entrevista de hoje, Monsenhor Bernardo Gaffá aborda o trabalho, a vida e o ministério de Dom Geraldo Fernandes. Olá, bem-vindos ao Arquidiocese Entrevista. Nossa conversa de hoje é com o Monsenhor Bernardo Gaffá, que vai conversar sobre Dom Geraldo Fernandes Bijos, o primeiro bispo e arcebispo de Londrina. Olá, Monsenhor, é uma alegria conversar com o senhor nessa tarde sobre esse grande homem que foi Dom Geraldo Fernandes. Boa tarde a todos que nos escutam. Realmente também é uma alegria muito grande para mim, porque é com muita admiração e saudade que eu lembro desse grande homem. É o homem certo, no momento certo, no lugar certo. Graças a Deus que nós tivemos Dom Geraldo Fernandes. E a presença do senhor aqui em Londrina tem tudo a ver com Dom Geraldo. Como que foi essa história? Sim, claro. Eu estava no seminário, no primeiro ano do seminário de filosofia, quando o Dom Geraldo Fernandes, em 1958, ele tomou posse em Londrina em fevereiro de 57. Fevereiro de 58, ele estava em Malta, na festa do naufrágio de São Paulo, em Malta. E ele falou para nós, os seminaristas, éramos seminário maior, uns 65 entre seminaristas de filosofia e de teologia, e convidando para a sua diocese nova, que não tinha padres. Tinha apenas 11 padres diocesanos e bastante idosos, e mais uns 15 religiosos, mas para um território muito grande. E nós, que sempre tínhamos a ideia das missões, aceitamos. E então, de fato, o meu grupo foi 5, nós viemos 5, em novembro de 1961. Quer dizer, eu já completei 60 anos aqui no Brasil. É a sua segunda casa. A segunda pode ser até a única, porque, claro, 60 anos aqui, 20 anos lá, não é? Viveu mais aqui do que lá. Muito mais. Ali eu não conheço mais ninguém, né? Claro, não é? Como disse Jesus, deixa pai e mãe e ganharás 100. Eu ganhei mais que 100 pais e mães. Olha, aqui. Que beleza. E Dom Geraldo Fernandes, o senhor considera ele como um pai? Não tem dúvida nenhuma. Ele era muito novo, naquele tempo ele tinha 44 anos, 45 anos, não é? Eu vivi com ele muito, 25 anos bispo em Londrina, certinho, 25 anos. E quando eu cheguei, eu era ainda seminarista e estudava teologia em Curitiba, mas nas férias, em julho e depois novembro, dezembro, passávamos as férias aqui em Londrina e a gente saía muito com o Dom Geraldo, visitava as paróquias para as crismas. Eu me lembro quando fui com ele para o seminário Paulo VI, estava começando ainda com os tratores a tirar aquelas árvores que tinha lá, né? E Dom Geraldo entusiasmado, e ali nós vimos a primeira pedra do seminário Paulo VI. Aliás, depois terminou o seminário em julho de 65.
E ali que nós 5 novos padres fizemos o retiro para a ordenação sacerdotal, pregado por ele mesmo, Dom Geraldo Fernandes. Naquele tempo não tinha facilidade, e ele gostava. E foi feito lá no seminário Paulo VI. Então começou conosco. E foi o Dom Geraldo que ordenou vocês? Sim, sem dúvida. Nosso grupo 5, nós somos os primeiros ordenados na Catedral de Londrina, como diocese. Primeiras ordenações de padres diocesanos na Catedral de Londrina era nós 5. E provavelmente os primeiros ordenados por Dom Geraldo. Antes havia 3. Sim, um brasileiro e 2 de Malta. Os 3 hoje são falecidos. Ah, tá. Sim. E sim. E nós somos do 65. Monsenhor, o que na fala de Dom Geraldo te chamou tanto a atenção para vir para o Brasil? O entusiasmo dele pela igreja. Como ele dizia que ele queria viver sem pecado, sem dinheiro e sem dívida. Quer dizer, despojado realmente de tudo, mas um grande amor e dedicação pela igreja, pelo povo. E a gente via a todo lugar, vemos pelos trabalhos que ele conseguiu realizar, não é? Me lembro em janeiro de 62, eu fui em Pitangueiras com ele para fazer as crismas. E então aquelas multidões de crianças, primeiro batizado, depois fechava todas as portas, sai todo mundo e entra a primeira leva para a crisma. Aí fecha as portas para ninguém sair nem fechar. Tal. Aí quando terminava, dizia agora todo mundo sai daí. Fecha a porta, depois entra a segunda turma, e assim. E então era uma vida muito feliz, muito simples, muito alegre, com muito trabalho, né? Me lembro em Tamarana, por exemplo, engraçado, a confissão. Naquele tempo eu tinha confessionário, né? Então lá não tinha confessionário, então o padre ficava na sacristia e tinha uma janela ali e o penitente ficava no lado de fora da janela, né? Ficava separado pela janela. Então, mas era muito bom, muito simples, não tinha asfalto, a gente andava ou na poeira ou então naquela lama difícil, que colocava aquela corrente de metal, né, nas rodas para o carro passar. Mas era uma vida muito feliz. Então, até um certo ponto, os primeiros anos para nós era um tipo de aventura, não é? Era tudo novo, de fato, não é? Era muito gostoso. E Dom Geraldo enfrentava todas essas dificuldades com um entusiasmo. Sim. Dom Geraldo tinha um caráter muito feliz. Gostava de contar piada, e piada de mineiro também, que ele era mineiro, não é? Contava piada, dava risadas, gargalhadas, mas era também muito sério, nas coisas sérias, muito rígido. Se a gente conversava com ele, cruzava as pernas, dizia, senta direito. Sim, e eu chegando, falando com ele uma vez, assim, disse, o senhor, assim na hora, né? Porque a gente ainda não sabia, né? Ele era rígido, né? Até que depois veio o Concílio Vaticano II, claro, e deu uma mudança muito grande. Aí nós temos um Dom Geraldo um tanto diferente, mais aberto. Ele acolhia mais, ele dava mais importância aos leigos, participava muito do cursilho, dizia que seria o último bispo a tirar a batina, mas não foi não. Não foi? Não foi, ele tirou. Tirou? E andava de clergyman, sim. Então tinha uma certa dificuldade para se adaptar, mas sim, se adaptou. Foi muito bom. Eu me lembro até aqui na Imaculada, naquele tem uns 70, nos anos 70, tinha a formatura aqui e o Padre Chiquinho Schneider que veio celebrar.
E naquela missa, um grupo tocava os cantos com o violão nosso hoje, né? O dia seguinte, já de manhã, telefonou para mim para ir lá, na Cúria, aqui em Londrina. E eu fui lá e disse, o que houve lá na igreja ontem? Houve uma formatura. E o que foi mais? Bem, vocês tocaram lá com esse violão aí, essa coisa tal? Eu disse, não, mas não fui eu, o Padre Chiquinho que organizou. Mas você é o pároco. Então, quer dizer, ainda tinha aquela dificuldade de adaptação, achava ruim, né? Mas depois mudou muito, aceitou tudo, sabe? Que de fato, mudar não é fácil, né? Bem, mas Dom Geraldo fez grandes obras em Londrina. Se for para citar, a gente não termina, não é? A construção da catedral, construção do seminário, Epismel, Damas de Caridade, os vicentinos que ele gostava muito, não é? Todo dia de manhã, todo dia ele saía, visitava uma paróquia ou outra, acompanhava tudo, todas as construções, visitava os padres nas suas paróquias, conhecia... Ele visitava de surpresa, assim? De surpresa, chegava de surpresa, de manhã. E os fiéis, ele também visitava? Sim, muitas vezes à noite saía. Ele, apesar de nascer numa família muito pobre, né? Ele perdeu o pai quando tinha 9 anos de idade, etc. Família muito pobre, mas ele tinha uma personalidade forte. Ele tinha amizade com os grandes fazendeiros, com o governador, com os governadores, os prefeitos. Ele visitava na casa deles todos, sabe, conhecia todos. Andava na rua, ia no banco a pé, claro, parava na rua, conversava com as pessoas, não é? Então era muito, muito popular. Sim, impressionante. Então, com a graça de Deus, ele reunia muitas qualidades. E isso foi importante, essa característica dele de estar no meio das pessoas, de conversar, de ser carismático, foi importante para aquilo que ele construiu aqui em Londrina? Mas é claro, porque ele com a sua personalidade, afinal, nunca deixava de ser o bispo, o arcebispo, representante da igreja, certo? Então não era apenas uma amizade assim, não. Era a igreja, não é? E qualquer coisa ele falava com o governador, com o prefeito, não é? Então, Dom Geraldo foi um homem de muitas qualidades. Era professor também aqui na universidade. Ele que trouxe a Universidade Estadual de Londrina. Isso é interessante que ele insistia com o governador Ney Braga para trazer a universidade para Londrina. E, bem, o governador dizia que não tinha local para isso, tal, né? Disse, eu dou a catedral como... E, de fato, veio a primeira faculdade, foi a faculdade de odontologia, que funcionava ali nos fundos da catedral. Aquela parte que já estava construída. Ali, eu mesmo vi os aparatos deles ali, tal, né? Então, se o problema fosse o espaço, estava resolvido. Exato. E, de fato, o governador aceitou e fundou a faculdade de odontologia ali na catedral. Depois vinham as outras, etc. E ele mesmo, que era formado em direito canônico, direito romano, ele lecionava na universidade o direito romano. E a UEL hoje é desse tamanho, né? Exatamente, de fato, em tudo. Ele colocou a semente, sabe? A semente em tudo. Quantas paróquias que ele construiu. Mesmo aqui no norte, quando ele chegou, Londrina, o território era muito grande. Ele dividiu, criou a diocese de Apucarana pela metade, mas quando chegou, toda a diocese de Apucarana ainda pertencia à sua jurisdição, fazia parte daqui, não é? E ele visitava todas essas cidades? E sempre. Ele conhecia todo mundo, visitava, almoçava, tomava café, chamava ali, sim.
sim. Não parava. Dom Geraldo, muito presente, conhecia, se interessava, amava os padres, as religiosas. Foi ele que fundou as Irmãs Claretianas, não é? Ele que doou todos aqueles terrenos que elas têm também, o asilo, São Vicente de Paulo, né? Porque realmente é obra dele, não é? Ele queria que todas as paróquias tivessem irmãs religiosas. Aumentou bastante, não conseguiu tanto, mas sim. E ele trouxe bastante religiosos, tanto irmãs quanto padres religiosos para Londrina. Sim, trouxe. De fato, agora não estou lembrado quantas congregações tem aqui. E até hoje Londrina tem muitas congregações religiosas, masculinas e femininas, enquanto que as dioceses vizinhas, né, não têm congregações religiosas. Né? Todos são padres diocesanos, mas Londrina não. Né? Ele mesmo era religioso, né? Era claretiano. E aqui nós temos a Igreja Coração de Maria, que ele fundou em 68. Aqui, Imaculada, foi feita em 61. Eu vi as novas paróquias surgirem, né? E ele sempre colocava o nome de Nossa Senhora nas paróquias? Sim, exatamente. Colocava, e de fato dá para ver, tem umas 26 paróquias aqui em Londrina, com o titular de Nossa Senhora. Ele era muito devoto. Sim, porque ele é claretiano, quer dizer, do Sagrado Coração de Maria, Congregação do Coração de Maria. E houve um tempo, e aí tem aquela discussão sobre o padroeiro de Londrina, porque houve um tempo em que colocaram a Imaculada Conceição como a padroeira de Londrina. Por quê? Porque não se observava o dia do padroeiro da cidade e nem o dia da cidade como município. Uhum. Aí então Dom Geraldo combinou com o prefeito, que era José Richa, para fazer um dia a festa da diocese e do município. E já que de Londrina é dia 10 e a Imaculada é dia 8, então faz um dia para os dois. Aí então colocou Imaculada Conceição, mas no fim não foi observado. Daí então, uma certa época mais tarde, voltamos ao que era o original, Sagrado Coração de Jesus. Aliás, é interessante também saber, pouca gente sabe, que Londrina, o dia do município de Londrina é dia 10 de dezembro. Era para ser dia 8. E lá de Curitiba, não me lembro como se chamava, não era governador. Bem, então ele deu o decreto de que Londrina será erigida como município no dia 8 de dezembro, festa da Imaculada. Naquele tempo não tinha asfalto e as autoridades não conseguiram chegar por causa da chuva e tudo, né? Então foi adiada para dia 10, aí ficou dia 10. Mas era para ser dia 8 mesmo. Dia da Imaculada. Dia da Imaculada. Monsenhor, tem alguma lembrança, o senhor já comentou algumas coisas, mas tem alguma lembrança assim marcante que o senhor tem do Dom Geraldo? Uma coisa que impressiona, em Tamarana, havia meu colega Padre Francisco de Batista, que veio comigo, falecido, venerado pelo povo. Na frente da igreja tem um busto dele até, de bronze. Bem, teve uma cerimônia, não sei de que era. Ele era o vile, que pertencia a Tamarana. E Dom Geraldo apareceu ali e fez a cerimônia e não avisou ao pároco. O pároco achou ruim. Como ele veio assim, sem eu saber, enfim, houve um... Bem, o dia seguinte, Dom Geraldo foi lá em Tamarana, se ajoelhou diante do padre e pediu perdão por não respeitar e não ter avisado da vinda dele dessa cerimônia na sua paróquia. Não? Outra, quando ele estava
no hospital em São Paulo, um dia antes de morrer, um dia antes de ser operado, que ele levou 30 dias depois, né, na UTI. Então, no último dia de vida, eu estava lá visitando, que eu passei uns dias com ele, me surpreendeu, desceu da cama e o médico disse para ele não se mexer da cama, se ajoelhou ali e disse: eu quero me confessar, a última vez. E se confessou lá comigo, eu dei absolvição, depois pediu unção dos enfermos, e rezamos missa juntos, e foi de fato dos últimos sacramentos. No dia seguinte, ele foi operado e não voltou mais. Quando estava ali no hospital, ele estava com os documentos do Concílio Vaticano II e estudando Gaudium et Spes, um dos documentos. E ele dizia: como é bonito esse documento. Então, assim que passava os dias no hospital, né? Até os últimos momentos ali estudando, sim, pensando na igreja. Sim. Então, bem, é isso. O senhor teve o privilégio de ficar com ele até os últimos momentos da vida dele. Sim, claro. Até ele me chamava de Bernardinho, né? Bernardinho. Porque na catedral tinha o padre Bernardão, o padre Bernardo Greis, alemão, né? E então eu era o padre Bernardinho, né? Sim. E o senhor era muito próximo dele, realmente. Então, por isso, conviveram muito. Sim. Nas férias eu sempre andava com ele. Eu vivia aqui depois na Imaculada, né? E ele era aqui na catedral, então vinha muito aqui. Porque ele, por causa desta aproximação que ele tinha com o povo, ele celebrava muitos casamentos. E as pessoas chamavam ele para celebrar? Chamava. Casamentos, batizados, sabe? Ele fazia muitos. E por quê? Porque ele ia na família, conhecia. Então, hoje em dia, bispo não faz casamento, muito raro. Então, veja, até Dom Geraldo até isso fazia, né? Casamentos, batizados, missas, qualquer coisa, Dom Geraldo presente. E como que ele era no dia a dia? O senhor comentou que ele era muito bem-humorado e contava piadas. Como que ele era no dia a dia? Então, claro, ele tinha seus momentos sérios de oração e tal, né? Na direção ele era muito rígido, muito sério, né? Mas no trato com as pessoas, muito aberto e muito alegre, né? Várias vezes, claro, eu almoçava com ele lá, ele morava na catedral, né? Então era em casa, junto com ele, mesma coisa, né? Como uma pessoa normal. Exatamente, sim. E o senhor comentou, né, que da batina, que ele falou que seria o último bispo a tirar a batina, mas ele tinha essa presença, né, na sociedade que as pessoas respeitavam, tinha essa questão de beijar o anel do bispo e de pedir bênção. Sim, até no carro dele, o carro não tinha número. O carro? O carro tinha uma placa com Bispo de Londrina. Então, naquele tempo, tinha muito prestígio. Então, nem placa não tinha no carro, né? Uma coisa estranha, de manhã no café, ele quebrava 2 ovos cru, e misturava no café assim, dizia: isso é bom, dá força. Nossa, diferenciado, né? Sim. O senhor comentou um pouquinho sobre a construção da catedral. Quando ele chegou em Londrina, tinha uma catedral, mas que era muito pequena e que precisava ser reformada. Como que foi todo esse processo de reforma e construção da nova catedral? Antes de chegar em Londrina, os padres já esperavam que Londrina um dia iria ser diocese. De fato, havia vários pedidos ao nuncio apostólico para
mandar um bispo para Londrina. Então já tinham começado a construção da nova catedral. Esta parte existente de hoje, aquela parte redonda, era a parte da quarta igreja que estaria sendo construída. E quando Dom Geraldo chegou, ainda não estava terminada aquela parte, e ele morou, de fato, aqui nesta casa, bem ao lado da Imaculada Conceição. É que essa primeira casa era a residência dele. Depois da Imaculada, à esquerda... Aqui, a casa, aqui do lado. Ao lado, é onde ele morava. E em cima da janela na rua tinha o lema dele, de bispo, né, etc. Mas aqui era... A casa ele morava. episcopal. Exatamente. Hoje não tem mais essa casa? Não. É uma escola hoje. E então, quando terminaram aquela parte redonda, então ele foi morar lá e ficou até a morte ali. E ficou por isso. E nesse tempo, viam que a igreja antiga era muito estreita, comprida assim, mas tinha só uma fileira de banco nos dois lados, baixa e comprida. Não, mas afinal, já havia, como estou dizendo, o projeto feito por um alemão, né, de uma catedral com cúpula grande, etc., aqueles estilos europeus. Mas não tinha dinheiro. Tinha problema da geada, do café e tudo isso, enfim. E enquanto isso, a igreja de Maringá, a catedral vinha subindo, que Dom Jaime tinha seus amigos, entre os quais o governador, né, que dava muito dinheiro, e de Maringá, então, a catedral subia, e Londrina parada. E sempre tinha uma concorrência entre as duas. Aí, enfim, Dom Geraldo decidiu, não dá para continuar este projeto, não vai sair nunca. Porque de Maringá é simples. Mas essa não dava. De fato, então, ficou mais de 10 anos parado. De 57 até 58 não foi feito nada. Em 57 ele entrou como bispo. 58, quando foi derrubada, então derrubou a anterior. Então o povo tem, apesar de não saber, diz Dom Geraldo derrubou, não é bem exato, não. Já havia o projeto da quarta igreja, da nova catedral. Prova disso é a parte posterior, está ali até hoje. De qualquer forma ia destruir a Exatamente, antiga. não tinha, já era. Só que ele trocou o projeto porque disse, não consigo esperar mais. Já estamos há 10 anos esperando. Naquele tempo tinha pouca gente aqui, não tinha dízimo, tinha geada, muita dificuldade. Daí então ele trouxe os engenheiros de São Paulo, era um japonês e um italiano. O japonês era Yoshimasa Kimashi e Eduardo Rosso, Eduardo Rosso, italiano, do Edifício Itália, eu conheci. Os mesmos que fizeram aqui em Imaculada, e a igreja da Vila Casone e a igreja de Vila Cian também. Que elas são parecidas, né? Sim, menos da Vila Cian. E eles também fizeram, que foi modificada. Bem, então ele disse, eu vou fazer uma tenda para o Senhor, conforme a Bíblia diz. Então fez esse estilo tenda, e rápido. Em 68, no fim de 68, começaram a derrubar a anterior, e dezembro de 72, em 4 anos, já foi inaugurada a nova. E quem construiu era só Dom Geraldo. Não eram os padres da paróquia, com todo respeito, mas Dom Geraldo sozinho. Como eu disse, ele conhecia os grandes fazendeiros e tal, e andava e conseguia. Foi tudo com fruto de doações? Sim. E fruto de Dom Geraldo, sozinho. Sim. Foi ele que fez depois o estacionamento embaixo, veio a ideia. A ideia de fazer o estacionamento veio posterior. Foi o juiz
Gabriel Freseiro de Miranda, juiz de Londrina, que deu a ideia de Dom Geraldo aproveitar debaixo da catedral. Primeiro fez uma parte, ele pensou de fazer alguma sala só, do lado do bosque. Mas viu que estava certo, aí abriu inteiro. E ficou realmente muito bom para tudo, né? Este estacionamento tão importante para nossas celebrações, né? Então, o estacionamento também é fruto de Dom Geraldo. E ele já tinha uma visão lá na frente, porque na época não tinha tantos carros, mas depois... Sim, exatamente, sim. Hoje é essencial. Sim, exatamente. Só a torre que ele não fez, a torre fui eu que fiz. Ah, é? Na época que o senhor estava na catedral. Sim, porque quando Dom Geraldo faleceu em 82, quer dizer, a catedral foi inaugurada em 72. Ainda tinha piso de cimento, era de ferragens expostas, cobertura de zinco, não é? Ele inaugurou sem vidro na janela, sem nada. Bem, e depois, então, até a morte dele, em 82, quer dizer, ficou 10 anos, ficou tudo parado. Que não tinha mais, tudo parado. Eu entrei na catedral em 87. Aí tudo o resto fui eu que fiz, como pároco. Eu coloquei aquele forro de madeira interno, troquei o telhado externo por telhado mais acústico, fiz o campanário, a porta na frente, não havia saída para o lado da praça, o piso, bancos novos, o presbitério, enfim, graças a Deus. Aliás, eu fiquei 30 anos na catedral, né? E foi um tempo bom em todos os sentidos. Quer dizer, tudo ajudava. Também na situação econômica, né? De fato, além dessas obras todas na catedral, que eu também morei lá na catedral onde morava Dom Geraldo, né? Lá em cima. E eu fiz a capela, aliás, belíssima, né? A capela faz parte daquela parte redonda. Já era. Era aquele projeto que depois foi abandonado. Foi abandonado, exatamente. E ficou uma capela separada. Aliás, quando eu e meus colegas fomos ordenados padres, em 65, 5 padres, primeira ordenação de padres foi na Catedral Antiga ainda. Ah, na antiga. Na Antiga, mas Dom Geraldo tinha aberto para a capela também. Então era comunicada exatamente, a capela era o altar da igreja antiga. Ah, ficou entendi. junto. Então nós ficamos ordenados na capela antiga, mas que estava aberta à catedral antiga. Eu vi em alguns textos dele, em entrevistas que ele deu, ele falava que ele tinha preocupação de criar uma infraestrutura para a diocese que estava nascendo, ele como primeiro bispo, e ela pudesse crescer depois. Dom Geraldo conseguiu isso? Em todos os sentidos. Em todos os sentidos. No sentido, como eu disse, por exemplo, da Vicentino, Sepismel, etc., as religiosas, o seminário, as paróquias, as igrejas, a liturgia. Ele deixou muito. E depois dele, digo a verdade, foi feito pouco. Londrina estagnou-se. Tem uma diferença muito grande entre o ritmo de crescimento que houve no tempo dele e os anos subsequentes. E por que isso, Monsenhor? Foram as pessoas, foi a época que foi diferente, foi uma série de fatores? É um conjunto de coisas, né? Bem, Dom Geraldo ficou 25 anos e era o primeiro. Então ele encontrou tudo à disposição, digamos, possibilidades grandes, não é? E hoje em dia, depois coisas começaram a mudar.
um bispo ficava 8 anos. Eu acho muito pouco para poder, né? Os tempos também são outros. As pessoas veem a igreja, os sacerdotes de forma diferente. O senhor vê a mudança nesse sentido hoje? Bem, houve mudança de época em tudo. Então vamos dizer, o respeito que o bispo recebia naquele tempo não recebe hoje. A presença de um bispo naquele tempo significava muito mais do que hoje. A igreja naquele tempo tinha muita força. Hoje perdeu bastante. O fato de ter esse progresso muito grande, Londrina cheia de prédios, exige uma pastoral diferente. Então tudo se complicou. Quando era naquela simplicidade ainda, não tem esses prédios, não tem, sabe? Eu, quando estava aqui na paróquia da Imaculada, eu fiquei 10 anos, de 66 a 1976, 10 anos. Eu conhecia todo mundo aqui, as casas, eu conhecia todos. Hoje não conheço o pessoal que mora no prédio onde eu moro, não conheço. Estou 5 anos aqui. Então, as coisas mudaram muito. Num certo, tem um certo progresso, mas as coisas ainda ficaram mais difíceis. Dom Geraldo, ele conseguiu utilizar o que ele tinha nas mãos para fazer a diocese nascer. Exato, por isso que eu disse, era o homem certo, na hora certa, no lugar certo. E ele, com a graça de Deus, ele soube aproveitar e fez. E nós devemos muito a ele. E até a cidade, ela foi crescendo junto com a diocese, e tudo isso que ele, essa visão que ele tinha, né, de construir, de trazer os olhares para cá, trouxeram benefícios também para a cidade. Sim, claro, não tem dúvida em tudo. Aliás, eu também esqueci de falar, por exemplo, da Rádio Alvorada, uma das primeiras rádios de Londrina. Foi o padre Eduardo Afonso chamado por ele para cuidar. Eu me lembro, foi em 64, quando ele inaugurou a Rádio Alvorada. E eles faziam radinhos de madeira e levavam nos sítios e só pegava a Rádio Alvorada, não pegava outras coisas. E então, para levar a palavra de Deus e a educação para os sítios, as fazendas. E tinha ali educação, escola, tem escola através da Rádio Alvorada. E naquele tempo a Rádio Alvorada estava no edifício Júlio Fugante, num lugar muito pequeno, muito humilde. Depois, mais tarde, foi Dom Albano que levou ali para o centro pastoral, mas isso foi no ano 2000, muito depois. Dom Geraldo, outra coisa, ele conseguia muito terreno para as paróquias, conseguia de graça. Então aquele terreno, por exemplo, ali de Nossa Auxiliadora, enorme, ele que conseguia. Não tem palavra para dizer tudo que ele era. Um prodígio. 25 anos de bispo, arcebispo de Londrina. Jamais esquecido, e toda a raiz que nós temos, conheci ele. Qual que é o maior legado que o senhor acha que o Dom Geraldo deixou? É tanta coisa, não é? Mas o amor à igreja, o amor à igreja. De fato, quando ele ficou doente, quer dizer, ele morreu novo.
Morreu com 69 anos, né? Muito novo. Aliás, tem uma piada nisso que ele contava, né? Que se tornou verdade. Ele dizia, eu tenho medo quando completar 69 anos, porque Pedro lá de cima, ele vê um número às avessas e pensa que estou com 96 e vai dizer, eu esqueci esse cabra, vai chamar. E realmente no mês que ele completou 69 anos que ele faleceu, então ele estava com problema de coração, né? De fato, a operação foi da válvula mitral, né? E assim mesmo, fraco como ele estava, ele subia aqueles degraus da residência, parava no meio e subia mais um pouco. Ele fazia na catedral, sentava assim e fazia à noite palestras para o povo, à noite, com aquela voz fraca, sabe, com 68, 69 anos, até o fim. Outra coisa que poucos sabem, ele dizia que quando eu me aposentar, que ele não chegou a ser aposentado, eu quero ser um pároco de Varta. De Varta. De Varta? É, aqui, porque é um lugar pequeno, sossegado. E houve um tempo também, engraçado, que ele queria ir para a África, como missionário. A congregação dele é missionária? Sim. Quer dizer, apesar de tanto trabalho que ele fez aqui, estava fazendo, ele sonhava, tinha este sonho de ir como missionário na África, mas sua saúde não permitia. E Londrina não podia deixar de perder, que ele trabalhou até o fim da sua vida. Não podia perder. Mas isso mostra o seu amor pela igreja, o seu espírito missionário. E de novo eu digo as palavras dele. Eu quero morrer sem pecado, sem dinheiro, que ele não tinha mesmo. Parte por nada. Ele recebia da faculdade que lecionava, mas dava tudo para a igreja. Não tinha nada em nome dele, nada. Então queria morrer sem dinheiro, sem pecado e sem dívida. Sem dívida porque, como eu disse, ele construiu a catedral e tanta coisa, quer dizer, ele nunca tinha dinheiro. Eu me lembro, ele tinha conta em uns 23 bancos, em muitos bancos. Ele emprestava de um para pagar o outro. Ele perguntava para a irmã Maria José Picarte, claretiana, escuta como que é, o que tem neste banco, o que tem no outro banco. Eu me lembro, ele amigo, claro, os gerentes, ia no banco pessoalmente para fazer, porque nunca tinha dinheiro. E fez tanta coisa sem dinheiro. Era um bom administrador. Muito, muito, sim. E além de estar presente junto com as pessoas ali na catedral, na rua, nos eventos da cidade de Londrina, ele tinha essa comunicação através dos meios de comunicação. No rádio que o senhor Então, estou... sim, ele falava toda semana na Rádio Alvorada, toda semana, lá mesmo, na catedral. Ele fez uma cabine pequena e de lá mesmo ele... né? Fazia a transmissão. Sim. Além disso, escuta, sabe que ele se tornou vice-presidente também da CNBB? Ele trouxe aqui a missão japonesa. Ele que começou e ele era responsável pela evangelização dos japoneses. Ele trouxe um padre lá do Japão para trabalhar. E de fato aqui o padre aqui, essa Imaculada foi construída pelos japoneses. Padre Sasaki, Padre Miyamoto, o Padre Sasaki é vivo ainda. Ele tem uns 92 anos, 94. Padre Miyamoto faleceu. Padre Kimura, vários padres. O primeiro padre mesmo que trabalhou aqui era um padre palutino, o padre Schirek, alemão.
que trabalhava com os japoneses. Uma obra muito grande de Dom Geraldo. E, de fato, hoje temos muitos japoneses católicos atuantes e fruto, realmente, até nisso Dom Geraldo pensava. Monsenhor, algo muito importante que o senhor comentou também da vida de Dom Geraldo foi a participação dele no Concílio Vaticano II. E ele participou de todas as Sim. sessões do concílio. Sim. O concílio, que foi uma novidade, claro, para a igreja, né? O fez crescer e se abrir mais. Então o senhor comentou que as mudanças ocorridas depois do concílio, elas aconteceram de forma devagar, não foram de uma hora para outra. Sim, claro, foi devagar. Então, por exemplo, a própria missa era em latim. Aqui mesmo, eu fui padre 66, este altar estava na parede, eu tirei para fora, mas eu rezei aqui de costas para o povo. A missa começou metade em português e metade continuou. Até o Pai Nosso era ainda em latim depois. Enfim, foi aos poucos. E o senhor falou que o próprio Dom Geraldo mudou um pouco a sua característica de ser depois do concílio, né? O senhor falou que ele tinha uma postura antes e depois Sim. ele foi sendo mais maleável. Sim, se abriu muito, principalmente para a participação dos leigos, de aproximação, apesar de que ele já tinha, com os leigos, de abertura da própria liturgia, não tão fechada, né? Porque imagina, ele no seu tempo ele começou a fazer tudo em latim. Imagina fazer batismo em latim, ninguém entende nada. Fazer casamento em latim, não é? De fato, hoje não dá para imaginar. Quer dizer, eu vivi naquele tempo, eu sei como era. Né? Eu até começar a teologia, era tudo em latim ainda, até no seminário. E a gente assistia a missa olhando, mas não entendendo nada. Mesmo as leituras em latim. E normalmente também não tinha nem homilia. O concílio colocou como obrigação a homilia. Tem padres que nunca fizeram homilia na vida. Nossa. E que nunca atenderam confissões na vida. Ah, é? Eu fui ordenado padre 65. Aí, 65, fui para a Europa, junto com os padres. Paramos na Espanha, em Madrid. E queríamos celebrar a missa, nós éramos em 5. Íamos celebrar juntos. E o padre nos deu bronca. Disse, não pode. Tem que pedir licença do arcebispo para celebrar juntos. Depois eu fui lá em Malta e eu perguntei para o bispo, né? E agora, se não, quantos anos você tem? Eu disse, eu tenho 25 anos. Não, então você só pode confessar crianças. Só. Criança significa até 14 anos. Daí eu fui na paróquia atender confissões. Se vinha crianças, né? Daí veio um padre e disse, escuta, você não pode confessar meninas. Quando fala confessar crianças, só meninos. Viu? Tinha uma série de regrinhas. Então, primeiro só atendia a confissão só de crianças. E depois tinha que fazer exame e tal, depois de uns 5 anos, aí dava para atender, né? Como se fosse passar de série. E para atender mulher era mais difícil ainda. Não era todo mundo, e tinha que ter uma certa idade, sabe? Era muito difícil, só no confessionário, né? É muito diferente. Uma faceta do Dom Geraldo que é muito importante é essa característica de ser um estudioso. Ele era doutor em direito canônico. Isso foi uma característica que fez diferença na atuação dele aqui na arquidiocese também?
Sim, claro, claro. Mas mais que isso, é a capacidade dele de se adaptar, de se abrir, de crescer, que não é fácil. Veja, hoje mesmo na igreja, tem aqueles ultraconservadores que vivem ainda no Concílio de Trento e não admitem mais nada. Outros chegam até o Vaticano II e não querem mais. E Dom Geraldo enfrentou aquela mudança tão grande, com muita calma, naturalidade, e conseguiu se abrir, se adaptar. Monsenhor, a gente vê que a questão das vocações sempre é uma preocupação muito grande da igreja. E o Dom Geraldo também tinha essa preocupação desde o início da diocese. Claro, e foi por isso que foi lá em Malta trazer padres aqui. Aqui em Londrina, hoje estamos poucos. Estamos em 2, eu e Monsenhor José. Mas nós chegamos a ser 21 padres de Malta aqui. A diocese tinha 110. 21 dos quais eram de Malta. Bastante, uma porcentagem alta. Então. E depois de Londrina, nós tivemos aqui em Apucarana, em Maringá, São Paulo, Presidente Prudente, Brasília, Recife, Alagoas, tantos de Malta. E tivemos até o bispo, Dom Vicente Costa, que veio por convite de Dom Geraldo, e de Malta ficou bispo até hoje, né? Bispo Dom Vicente. E então, Dom Geraldo procurou padres por todo lado, da Espanha. Aliás, aqui em Londrina mesmo, nós hoje temos do mundo inteiro. Temos japoneses, indianos, do Peru, da Colômbia, do Chile, da Alemanha, da Itália, da Espanha, de Portugal. Então, quer dizer, Londrina é missionária totalmente, não é? E nós não podemos também deixar de falar da criação da Congregação das Irmãs Claretianas. Sim. Que era assim a obra-prima do Dom Geraldo. Sim. Havia um grupo de irmãs italianas e a vida aqui no Brasil é diferente da vida lá na Itália. E a superiora delas, lá da Itália, queria chamá-las de volta lá para a Itália. Não sei dizer qual a razão, mas sem dúvida nenhuma sentia essa diferença de vida. E elas não, achavam, e com razão, que estavam fazendo um trabalho muito bonito, muito importante, e fazia falta a sua ida embora daqui. E queriam ficar. E a superiora insistiu delas voltarem. Aí então falaram com Dom Geraldo, que naquele tempo ainda ele era padre Geraldo, não era bispo ainda. Ele estava em São Paulo. Estava em São Paulo, claretiano, e conversavam com ele, e ele orientava de uma forma ou outra, apoiando. E continuou apoiando, e depois que ficou bispo, mais ainda. E de fato foi ele, aqui eu me lembro, ele falando comigo na sala da catedral, que ele acabava de mandar para a Itália o regulamento, enfim, da ordem, e pedindo a aprovação da congregação claretiana. E então ele acolheu e cresceu tanto, hoje está presente em 27 países. Eu visitei as irmãs na Suíça, na Austrália, no Chile, no Nordeste, eu visitei na Argentina. Então, sem dúvida nenhuma, foi uma grande obra, como eu disse, do amor à igreja de Dom Geraldo. Ele conseguiu deixar impregnado nessas irmãs um pouquinho do amor que ele tinha pela igreja. Sem dúvida nenhuma. Por isso que se espalharam. A semente, olha como a semente cresceu, floriu e produziu muito fruto.
O senhor sabe um pouquinho da história dele de infância, da família dele? Poderia compartilhar com a gente? Conheço pouco, por assim dizer, porque ele, como claretiano, os claretianos, além de ser antes do concílio, eles eram muito fechados. Então eles ensinavam que deixa pai e mãe, então não podia ter muito contato com eles. Entendi. Mas eu sei que quando com 9 anos ele perdeu o pai, os claretianos foram fazer missões lá na cidade dele de Contagem. Hoje uma cidade grande, naquele tempo não, bem perto de Belo Horizonte, não é? E a mãe deu o menino aos claretianos, os padres, podem levar porque eu não tenho como sustentar. Eu com 10, 11 anos, Dom Geraldo foi levado pelos claretianos. Eu sei que ele tinha mais um irmão, que era espírita, e uma irmã, e a mãe viva. E ele cresceu com os claretianos e daquela pobreza incrível ele se tornou este grande homem e bispo. Ele ajudava a mãe, que era pobre quando estava bispo aqui, ele mandava mensalmente uma ajuda para a mãe. E ele visitava pouco, pelo menos no começo, por causa daquela... os claretianos ensinavam que tinha que largar pai e mãe e seguir Jesus, não é? De fato também eu, quando nós queríamos voltar para visitar nossos pais em Malta, ele não gostava, achava ruim. E assim mesmo nós íamos cada 5 anos. Nossa. Ele achava que não devia ir. Mesmo de 5 em 5 anos, achava muito. Achava muito que não devia ir. O senhor falou de como ele era querido pelas pessoas. Isso foi demonstrado até no velório dele. Eles estimam que tinha cerca de 100 mil pessoas passaram por todo o período do velório. Sei. Eu não sei dizer, mas eu sei que quando ele foi trazido de São Paulo, veio de avião, o pessoal o acolheu no aeroporto, foi carregado nas costas e até a catedral e foi feito lá na frente, tem fotografias, eu estava lá, aquela multidão enorme. Ele mesmo que escolheu onde foi enterrado lá na catedral, sabe? Até um dia da prefeitura me chamaram e pediram os documentos com que a autoridade Dom Geraldo está enterrado lá na catedral. Eu disse, eu não tenho documento nenhum. Pergunta para ele. Deixa em paz. Um fato interessante é que a pedido dele, as córneas dele foram doadas. Sim. Ele tinha deixado um documento. Aliás, também engraçado, né? Ele tinha os olhos tipo amendoim. Até puxava um pouco japonês. Entendi. Mas não sei quem chama de olho tipo amendoim, sabe? Bom, monsenhor, tem alguma coisa que a gente não falou, que o senhor gostaria de acrescentar, queria finalizar? Falar aqui para o pessoal que está nos assistindo? Sem dúvida nenhuma, tem muita coisa que não falamos e muita coisa que aconteceu que eu não conheço. Só eu sei dizer que se há uma pessoa digna de ser canonizada nessa cidade, é Dom Geraldo Fernandes. Se há uma pessoa digna desta grande cidade e da Igreja de Londrina, é Dom Geraldo Fernandes.
Foi nele que Deus se manifestou. Um dos grandes homens que construíram a igreja. Um destes pobres de verdade, de dinheiro, riquíssimo em qualidades intelectuais e espirituais e humanas, humanitárias. Ele tinha muitos dons. E ele morreu pobre, deixando-nos muito ricos. Deixou o mundo e Londrina riquíssima, com a graça de Deus. Agradeço a Deus por ter nos dado este homem na nossa vida. E se eu estou aqui hoje, é porque foi ele que no dia 10 de fevereiro de 58 convidou. Eu tinha naquele tempo 18 anos. Eu ouvi, guardei aquele convite e com 21 anos vim aqui. E até hoje estou aqui e aqui eu vou, se Deus quiser, terminar minha vida. Para encerrar, Monsenhor, o senhor poderia dar uma bênção para o pessoal de casa? Pois não. Então vamos pedir que Deus nos abençoe e que Dom Geraldo interceda por nós, por toda Londrina, para que a semente que ele deixou por todo lado possa continuar a frutificar e que nós possamos ter outros Geraldos que Londrina precisa e que o mundo precisa. E ele que era tão devoto a Nossa Senhora, ao coração de Maria, com a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, que o Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, nos conceda a sua bênção e nos acompanhe para sempre. Amém. Amém. Obrigada, Monsenhor, pela entrevista. Foi uma alegria escutar sobre Dom Geraldo. E obrigada a você que nos acompanhou. Até a próxima.